e depois o oficial escrito. A letra O, letra maiúscula, depois tudo minúsculo. Você já vai achar o canal nosso lá no YouTube. Estamos com 21 inscritos. Dependemos de você, caro telespectador, para que possamos fazer com que o canal do YouTube continue crescendo. Agora, temos pessoas que estão assistindo, temos alguns comentários aqui. Já chegamos, estamos no ar do Toninho Talk Show. Compartilha a live aqui no Facebook. Marque pessoas nos comentários, convite pessoas para assistir. Du, você caiu muito, você já fecha a página do aquele OBS lá no YouTube e deixa só gravando. Então beleza, então é isso. Tem um novo patrocinador aqui de novo. Esse menino dá uma bênção. Ó, a Raíssa Pires está aqui, a paz do Senhor. Giovana Araújo está aqui, paz do Senhor aqui. Pastor Adriana, a paz do Senhor. Pastor Juvenal está aqui também, a paz do Senhor Jesus, pastor YouTube. Henrique Carmone. Tá, entendi. Um abraço aqui pro Henrique Carmone. A Priscila também está assistindo aí. 17 pessoas que estão assistindo o programa. Daqui a pouco a Larissa já vai chegar. Calma. O programa hoje vai render. Vai ter bastante programa hoje. Como eu costumo fazer sempre, eu quero pedir para você assistir a live, compartilhar a live, tá? Compartilhar a live, vai ter pessoas nos comentários. E o pedido que eu faço sempre, aproveitando que o grupo está fazendo aqui as imagens dos nossos para mim aqui tá. Se inscreva no canal do YouTube da The Casa do Pai, se inscreva no canal da The Casa do Pai. O programa de hoje, assim que acabar o programa já vai no YouTube, tá bom? Nossa página no Instagram, @oficial. Sei que nós também estamos com mais de 60 pessoas no Instagram. Compartilha os nossos vídeos no Instagram. Estamos crescendo também no Instagram, tá top também a nossa página no Instagram. E também a nossa página aqui no Facebook, a gente transmite o meu programa. Tem um programa da Bispa Rosana, o hashtag O Minutinho. Tem um programa do Diácono Aldair e do Diácono Ângelo, que é o Descomplicando as Escrituras, toda segunda-feira, às 7 horas. Então já compartilha, já aumentou isso. Já compartilha e faz o seguinte: ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui. Lembrando que os nossos cultos são de quinta, 7h30 e domingo, 19 horas. Dudu, pode abaixar um pouquinho aqui pra mim, que aumentou, ficou um pouquinho alto. E vamos falar dos patrocinadores. Cara, eu esqueci o meu caderno aqui. Eu esqueci, eu não posso esquecer dos patrocinadores. Aqueles que nos ajudam a faturar, aqueles que nos ajudam a manter a programação aqui não só do meu programa, mas de toda a programação da AD Casa do Pai, dos nossos programas. Então o Dudu já entrou as imagens dos patrocinadores? Ou ainda não? Então calma aí. Não, calma aí que eu preciso atualizar aqui pra mim. Que ainda não. Isso, pode colocar os patrocinadores. Momento de faturar. Mentira. Não é momento de faturar coisa nenhuma. É momento da gente fazer a boa aqui com os nossos patrocinadores. O pessoal tá falando que o microfone, a música tá alta na live. É o delay, gente. Atualiza aí a live. Atualiza aí a live. É o delay. Calma que vai dar tudo certo. É o delay. Ó, pode colocar aí Ixi, até o André ficou com o fundo tá alto. Pode colocar as imagens dos patrocinadores pra gente falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, aqueles que nos ajudam a manter a programação. Nossa, é verdade, o fundo tá alto mesmo, cara. Tá alto. Calma que ele não vai arrumar tudo no seu tempo.
não. Ai, ai. Calma, gente, vocês vão ouvir tudo, calma. Vamos ter calma, calma nessa hora. Deixa eu conferir aqui, Dudu, pra te ajudar. É só o Dudu abaixar só mais um pouquinho e já melhora. Deixa eu conferir aqui de novo. Não, tá alto mesmo, tá alto. Abaixa só pra quem tá na live, Dudu. É o delay, é isso mesmo. Deixa eu... Deixa eu conferir. Eu tô conferindo igual a vocês. E mesmo assim tem 20 pessoas assistindo. Cara, o programa vai ser muito bom hoje. Vai ser muito bom o programa hoje. Nós vamos acertar tudo aqui. Fiquem tranquilos. Du, pode colocar os patrocinadores aí agora. Já? É que o delay hoje tá terrível, cara. Eu acho que é porque tá gravando, né? Acho que é porque tá gravando tá gravando a bagaça. Por isso que não tá entrando aqui os patrocinadores. Acho que agora entrou os patrocinadores aqui pra mim. Ó, vamos começar primeiro falando do Amor e Bolos com a missionária Lidiane, que inclusive, eu falei isso semana passada aqui, pra gente fazer um sorteio de um bolo, entendeu? Eu vou armar isso com a Lidiane, pra gente fazer um sorteio de uns bolos aqui terrível, tá? Nós tivemos um discipulado aqui recentemente com o GD adulto, e o Matheus trouxe um bolo pra nós, cara. Tava excelente o bolo, excelente. Amor e Bolos com a missionária Lidiane. Tem também a Cate Modas com a pastora Catiana também. Nossa pastora Catiana. Ju Oliveira Estúdio também tá com a gente. E também a RV Calçados, que é a loja de sapatos da... Tem a RV Calçados também, que é a loja da minha mãe também de calçados. Se você não segue a loja da minha mãe, você tá perdendo tempo, cara. RV Calçados, procura lá no Instagram. É que tem alguns patrocinadores que precisam ser atualizados aí. Mas faz o seguinte, segue o Amor em Bolos também, com a missionária Lidiane, que é muito bom. O bolo dela é coisa do céu, cara. É muito bom. Ju Oliveira Estúdio com a Juliana. Cate Moras com a pastora Catiana. Também não tá. E RV Calçados com a Bispa Rosana. Lembrando vocês que a nossa programação tem o meu programa aqui toda segunda-feira, fielmente. Toda segunda-feira, 20 horas, Victorino Talk Show. Tem também o programa da Bispa. Bora baixar aqui pra mim, Dudu. Aqui no retorno aqui. O programa da Bispa de quarta e sexta, que a Bispa tá tirando um tempinho de folga. Tá tirando umas férias, mas em breve ela vai voltar com o programa dela. E também tem o programa dos meninos aqui, o Descomplicando as Escrituras, que é toda sexta-feira, 7 horas, com o diácono Aldair, o vulgo Dinho e também o diácono Anderson. Tá dando um pouquinho de microfonia aqui, acho que é o meu microfone, acho. É o meu. O meu é o laranja, tá? Isso, agora, nossa, tá melhor, tá lindo agora. Pode voltar com imagens aqui do estúdio, porque os convidados já estão aqui, apostos, nervosos inclusive, principalmente o Ricardo. Pode trocar a vinheta, Du, pode trocar a vinheta também. Eu vou até sair aqui para ver se atualizou, que eu acho que ainda não atualizou, porque o delay tá terrível hoje. Mas os convidados já estão aqui, daqui a pouco vai entrar as imagens aí para vocês. Aqui para mim não entrou ainda, é porque é o delay mesmo, gente. Mas daqui a pouco vai aparecer. Não apareceu ainda, mas... olha, enquanto a gente não volta com as imagens daqui dos estúdios Warner Bros.,
A Cris Souza está aqui, a paz do Senhor. Bispa Rosana está aqui, mãe, um beijo. O Winnie Pinheiro está aqui. Paz, Winnie, Deus abençoe. Um abraço aí para todo o pessoal da Justo, Soberano e Fiel. Eu não esqueci, não. O Du está aqui na live. Du, um abraço para você, Deus abençoe. A Lidiane não chegou aqui ainda, nossa patrocinadora. A pastora Adriana está marcando um povo aqui. Gente, 19 pessoas estão assistindo. Lembrando vocês que o programa também vai estar disponível no YouTube. Então, se você não se inscreveu no canal no YouTube, você está perdendo tempo, tá? Você está perdendo tempo. Já se inscreve no canal no YouTube. Vai ter o meu programa lá, vai ter o programa da Bispa lá também, vai ter o programa dos meninos aqui. Vai ser coisa linda demais. Du, não tá voltando com as imagens, cara. É o delay mesmo? O delay tá contra nós hoje. Ah, não, tá tranquilo, mano. Aqui tá normal. Aqui pra mim tá normal. É que não voltou, é que não tá aparecendo nossa cara ainda. Não tá aparecendo nossa cara ainda. Mas beleza. Será que vai aparecer agora? Será que vai aparecer agora? Cadê o som musical que eu não estou escutando também? Deixa eu tomar uma água aqui. Tá bem baixinho, né? Eu estou escutando aqui. Obrigado, Du. Gente, continuem compartilhando. Daqui a pouco vai aparecer nossa cara. É que o delay está contra nós hoje. Eu acho que é porque está gravando o programa, eu acho. Aí, agora voltou. Depois de milhares e milhares de anos, voltou. Eu quero olhar para a cara do Ricardo aqui na live. Gente, estamos de volta. Estamos aqui hoje com um dos... esse casal aqui é o segundo que vem aqui no meu programa. O primeiro foi o André com a Juliana, que eu trouxe, fiz questão de trazer. Teve um outro aí que eu convidei, mas ele pulou fora. Não vou falar quem é. Mas estão aqui um dos casais mais antigos aqui da casa, que é a Larissa e o Ricardo. Então, a Larissa já veio aqui no meu programa, então eu vou deixar o Ricardo falar primeiro. Dá uma boa noite aí pra galera, boa noite, tá? Pai, Senhor. A quem tá assistindo, eu confesso que estou muito nervoso, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus Cristo. Cara, vai dar muito... Continue compartilhando aí. Isso. E assiste até o final. Cara, eu realmente estou muito feliz de receber você aqui no meu programa, de verdade. 17 pessoas estão assistindo. A Jéssica falou aqui que já apareceu. A Andréa colocou, cadê a Ana Clara? A Ana Clara não está aqui nos bastidores. A Ana Clara está com uma outra pessoa aí, mas está tudo bem, tá, Andréa? Pode ficar em paz. Larissa, obrigado mais uma vez por você estar aqui. Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, aos meus fãs que estão aí acompanhando a live. Começou. Um beijo. Dudu, você podia ter colocado um ha-ha agora, né? Porque ninguém né? Não tem quem? Então, quem tem? Ai, meu Deus. Vamos começar. 17 pessoas estão aqui. A paz do Senhor, pastora Juliana. Pastora Juliana também está por aqui. A paz do Senhor Jesus a todos. Gente, agora é o momento de vocês compartilhar, porque agora nós vai começar a soltar as coisas aqui. Vai ser muito bom o programa hoje. Muito bom. Eu queria começar com o Ricardo. Queria que o Ricardo falasse um pouquinho de como era o pequenino Ricardo, lá na casa da sua mãe, lá na Avenida Brasil. Saudosa. Vou resumir. Não, pode resumir e pode falar isso. Pode falar com o microfone bem pertinho, o povo ouvir você. A minha infância foi tranquila, nunca fui de... Eu dava trabalho para minha mãe, mas só em questão de bagunça. Do resto, não tive problema nenhum. Não tive problema nenhum. Briga, essas coisas não. Só com os irmãos mesmo, na briga, aprontava muito. Para quem não sabe, o Ricardo tem mais 3 irmãos. Tem o Rodrigo, o Du e o Leandro. E a Josi. O Leandro é o outro que congrega com a gente aqui. Agora, eu queria, assim, eu pensei muito nisso.
como você falou que vocês aprontavam muito, eu queria que você contasse pelo menos uma história de alguma coisa que vocês aprontaram e deu aquela merda, assim. Pode ser da época de infância mesmo, não tem problema. É claro que você não precisa contar também algo que te comprometa, né? Nós voltava da escola, eu estava na parte de manhã. Eu voltava da escola, tinha uma casa que tinha um monte de árvore, pé de seringuela, uma grande. Nós subia lá para pegar a seringuela. Aí, certo dia nós vimos um enxame de abelha. Nós tacamos pedra. Tava os 4, tava os 5? Só eu e o Leandro. Ah, é óbvio, né, que tava o Leandro. Mais 2 amigos. Ah. Aí, começamos a tacar pedra nesse enxame. E nisso, vi o dono da casa com um cachorro fila desse tamanho. Pegou nós no pulo. E esse cachorro filho é grande, muito cara? Gigante, é gigante, velho. Aí ainda bem que ele conhecia meu pai. Aí foi menos. Mas meu pai chegou em nós e deu um... Deu uma surra? Não, deixou nós de castigo. Por quê? Porque você estava atacando pedra no enxame de abelha da casa dos outros. E ainda pegamos um telhado, lá embaixo tinha um telhado ainda. Esse é o Ricardo e o Leandro. Pra quem congrega com nós aqui, ó. É os dois. É por isso que eu chamo... Aí, tá vendo? Obrigado, viu, Du? É por isso que eu chamo os dois de comédia. Vocês entenderam agora por quê? Por causa disso. É que tem muito mais coisa. Se for contar aqui... não vai dar tempo. Agora, olha a diferença. O Ricardo bagunçava muito com os irmãos e tal. Olha a diferença. Fala você, Larissa, agora como era você pequenininha. Eu sempre fui muito tranquila. Mentira. Não, é que na verdade eu era mais bundona. Então eu sempre brincava na rua, tudo. Mas eu tinha muito medo, porque se fosse para dar cagada, sempre ia dar comigo. Então, eu tinha medo, né? Mas eu tava ali no fervo, eu era mais na base da conversa. Você gostava de esquerar a situação, é isso? O Ricardo tá concordando. Antes de sair de casa. É aquela casa. pessoa que na hora da treta, na hora da bagunça, é aquela pessoa que fica só cutucando. Não. Pra ver o que acontece. Não, eu era apaziguadora, eu era amiga de todos na escola. Entendi. Eu conversava com todos os grupos, entendeu? Com os oprimidos, os que sofriam bullying, os famosinhos, todo mundo eu conversava, entendeu? Entendi. Eu era que defendia. Você tinha boa influência com todos. Sim. Entendi. A bispa tá colocando aqui, ó, Irmãos Comédias. Eu acho que é o Leandro que tá escrevendo isso. Ele botou fogo na caixa d'água da escola. É o Leandro que tá escrevendo isso. Uma vez. Não, pode explicar isso aí pra galera, por favor. Não, na caixa d'água não. Esse aí deve ser do Leandro. Foi o Leandro. Eu vou trazer o Leandro aqui, inclusive. Viu, Leandro? Você com a Juliana, vocês vão sentar aqui em breve. Mas na escola nós acabamos com a energia na sala de aula. Porque tinha tomada, descascamos o fio. E aí fechamos o curto, deixamos o fio apontado. Aí veio o nosso amigo e encostou a cadeira. Aí ele fechou o curto na cadeira dele. Acabou a energia da sala inteira. A gente veio aqui mudar de sala de aula. Esse é o líder de jovens, viu, amados? Não façam isso em casa. Deu curto na cadeira e ficou sem energia. Caramba, cara. Uma vez o Leandro também encheu a sala de água. O Leandro. Verdade? Então pode contar. Pode falar. Se é o Leandro, pode falar. É o laboratório do Vitor. Que as profissões não escutam, pelo amor de Deus. Ele colocou a mangueira lá dentro da sala e ligou. E era intervalo, ao que voltou, o intervalo tudo cheia de água a sala. Tinha virado um furioso oceano a sala. Virou uma... Caramba! Ô Leandro, você vai ter que vir aqui no programa, cara. Explicar isso aí, velho. Isso porque ele falou que eles eram tranquilos. O Ricardo falou que eles... O cara colocou uma mangueira na sala de água. O Du tá falando aqui, ó. Ricardo, vê o que você vai falar. Ai. Deixa eu mandar um beijo aqui pra minha prima. Mabi, um beijo pra você. Deus abençoe. Mabi fez seu aniversário esse final de semana. Parabéns, prima. Parabéns, linda. Babi. Deus abençoe. O Du colocou aqui: a casa era de um policial. Acho que tá falando daquela história que você contou do enxame de abelha. 22 pessoas estão assistindo. É isso aí, gente. Vamos subir a live aí. Só que, Mateus, eles tinham esse hábito de ficar se zoando. Não era só quando era criança.
Quando eles já estavam maiorzinhos, né, mocinhos, eles ficavam pregando peça um no outro. E é assim até hoje. É assim até hoje. É assim até hoje. É assim até hoje. A minha casa é lá em cima, né? Aí tem 59 degraus. Ô louco, lá de baixo até lá em cima, 59. No meio da escada. Aí o Du, o mais velho, falou: tá com a laranja de mim. Eu fui pra tacar nele de volta e falou: taca na porta da cozinha que a mãe tá lá. Aí taquei. Ele tá com um copo de leite na mão. Vai me falar que a sua mãe acertou o copo de leite. Acertou o copo de leite dela. Ela toda pra cima, assim, de onde que veio essa laranja? Eu não tinha como ver. Cara, acertei no copo de leite dela, ela tomou um susto. Nossa, a entrevista tem acho que 10 minutos de entrevista. Olha essa história que o Ricardo já tá contando, cara. Pelo amor de Deus. A Andréia colocou aqui: sempre foi a pop da escola, minha filhinha. Tem cara mesmo. Sim, mami. Tem cara mesmo. Mas você repetiu alguma vez na escola, Larissa? Eu nunca. Ricardo? Terceira série. Só? Uma vez. Uma vez. Tá, beleza. Aí o Leandro vai falar. Você vai ver o que o Leandro vai falar. Não, tudo beleza. Tudo bem. Então, vocês estão percebendo que são dois perfis muito diferentes. Certo? São perfis totalmente diferentes. A Larissa tem um perfil, o Ricardo tem outro. Ricardo, quando você acabou a escola, quando você acabou o ensino médio, o que você tinha projetado para fazer? Você já estava trabalhando já? O que você estava fazendo? Não tinha nada projetado. Você não tinha nada projetado? Em fazer uma faculdade, nada? Eu queria... O que você fez depois, então, na escola? Foi arrumar um trabalho, nada? Fiquei trabalhando num lavacar. Depois fui para a oficina. Aí depois, já com uns 24 anos... Você já está denunciando sua idade, cara. Os 23 anos, que não faz muito tempo, não? Eu entrei na... Não faz mesmo, não faz. Não faz mesmo. Vai, fala. Eu entrei. Aí conheci a Larissa. Aí deu o que deu, depois nós vamos contar. Ou seja, o objetivo dele era encontrar o amor da vida dele. Tá, entendi. Quantos anos você tinha quando você conheceu a Larissa? Vai me expor? 24 anos. 24. Tá, entendi. Mentira, ele tinha 22. 22. Nossa, 20. Olha, o Leandro colocou aqui. Foi você, Ricardo. Não sei, acho que é alguma história aí. É da Mangueira. Da Mangueira. Não foi eu, não, foi ele. Foi, e alguém colocou aqui que eles foram no laboratório da escola. Foi. Mas o Ricardo falou isso aqui. O Du colocou aqui: o Leandro da escola deu soco no olho do menino e deixou 2 olhos roxos. Deixou roxo. Verdade. Mas ele vai contar quando ele vem aqui. Ô, Leandro, você vai ter que vir no programa, cara. Você vai ter que vir no programa, você com a Juliana. Do vizinho que ficou sem a sobrancelha. Ele cortou na pedra. Misericórdia, mano. Mas aí ele vai o Leandro vai ter que vir aqui no programa. Leandro vai ter que vir aqui no programa pra contar. A André colocou aqui: meu Deus, meu genro, o que imaginava isso? Tô em choque. Ai, esse é o Victorino do Talk Show, galera. Histórias, todo mundo tem histórias. A Bispa colocou aqui: mas gente, hoje ele ainda apronta com os carros dos irmãos da igreja. Sempre. Eu vou contar essa aqui. O André com a Juliana, eles ficaram, digamos, um pouco resfriados durante alguns dias. E aí nós tivemos uma reunião com as autoridades aqui semana passada. E aí o Ricardo colocou papel higiênico na maçaneta do carro do André. Não, essa eu só levei a culpa, porque ela que fez. Foi a ideia. Deixa eu falar uma outra coisa aqui, que eu não devia, mas vou falar. Muita coisa que o Ricardo faz é ideia da Larissa, tá? Ela não tem coragem de executar. Ela não tem coragem de fazer. Ela não tem coragem de fazer. Mas muita coisa que o Ricardo faz de zoeira, de bagunça, é a Larissa que tem a ideia. Fica a dica aí. Não, mas ontem mesmo, a gente saindo da igreja, ele colocou uma árvore em cima do carro do André. eu vi isso. O Du tá falando aqui também. O Leandro colocou aqui: eu repeti pra esperar o Ricardo. Leandro, você vai ter que vir no programa, velho. Muitos anos.
O Leandro Ele vai... esperou o Ricardo, esperou o Rodrigo, esperou o Du. Ai, meu Deus. Vamos lá. Já que eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para Larissa. Quando você terminou o ensino médio, o que você tinha projetado para fazer? Arrumar um trabalho, faculdade? Eu já tinha projetado fazer faculdade, porque eu pensava que se eu parasse e não ficasse tipo, vou parar um ano e depois e vou fazer depois. Eu sabia que aí eu ia começar a ter outras prioridades e aí não ia querer voltar a estudar. Porque, querendo ou não, exige aí... Porque isso é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Sim, você vai mudando as suas prioridades. Você vai querer um emprego que você ganhe melhor, aí você fala assim, não, deixa eu ganhar melhor, porque aí eu faço uma faculdade, eu consigo pagar. Então, eu falei, não, já tenho que emendar e já continuar. Isso. Eu não sei nem se eu... Nossa, olha o Anderson. Laboratório do Vitor, sala 5. Olha, os caras dando até o local, velho. Pelo amor de Deus. Inclusive, deixa eu dar uma moral aqui. Mandar uma moral aqui pro Du, que tá aqui no backstage. Meu parceiro. Tá aqui no backstage Bebê da titia, hoje. coisa linda. A Bispa colocou aqui, tô gostando, exposição da família comédia. Olha o Eduardo, olha os comentários do Du. Ai, meu Deus. O Du colocou aqui, eu repeti primeiro. Não, tem outro aqui que é maravilhoso. O Leandro era o mais inteligente, levou surra do meu pai, aí só tirou 10. O Leandro vai ter que vir aqui no programa, cara. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Então, o Ricardo saiu da escola, foi trabalhar. A Larissa saiu da escola, foi fazer faculdade. Você sempre quis fazer odonto? Na verdade, eu tinha como opção ou odonto ou eu queria fazer estética. Aí eu fiz as duas provas. As duas coisas combinam com o seu perfil. Não, mas eu vou juntar as duas coisas ainda. Mas aí eu falei, vou priorizar primeiro fazer odonto, porque até então meus avós, a minha mãe, né, eles me apoiavam muito. E eu falei, eu tenho que aproveitar essa oportunidade agora e mais pra frente eu faço estética. E aí, esse é o projeto. E esse é o projeto atual, inclusive. Legal. Conciliar as duas áreas. Eu vou fazer igual o Paulo fez aqui semana passada. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Adriana. Adri, um abraço. Deus abençoe. Um abraço no Fernando Bonitão, na Tchê. Deus abençoe vocês. Se vocês... Eu vou fazer igual o Paulo fez comigo aqui. Mandem perguntas. Mandem perguntas para esse casal. Pode mandar perguntas para eles que eu vou fazer aqui na live. Pode mandar pergunta aqui no chat. Cuidado tem 20 com as perguntas, hein? Não, cuidado com as perguntas, mas vai dar tudo certo, gente. Tem 24 pessoas assistindo, então, por favor, mande perguntas aí para Larissa, para o Ricardo, que eles vão responder vocês. Vamos para a parte mais importante, que eu acho que todo mundo tem curiosidade de saber, acho. Que é como o Ricardo conheceu a Larissa. Fala, meu bem. Eu acho que eu queria ouvir do Ricardo isso. Como você conheceu ela? Vamos ver como ele vai falar. Deixa eu esquecer. Não, se o Ricardo esquecer, a Larissa cumprimenta. Começou no aniversário da minha prima. Quando fui lá na... Aí ela tava a vizinha da minha prima, né? Aí eu conheci ela lá. Você conheceu ela no aniversário da sua prima. Tá. Calma aí. O Du colocou aqui, o Eduardo colocou aqui. O Ricardo tem quantos anos? O Du colocou, tem uns 40. Cara, o Du tá na live só pra causar, cara. Eu vou colocar ele aqui. Du, um abraço pra você, inclusive. Então, você conheceu ela no aniversário da sua prima. Como que você apareceu? Como que você apareceu nesse aniversário aí? Na verdade... Ela já tinha tudo planejado. Não. Na verdade, eu não imaginei que ele iria no aniversário. A gente já tinha conversado, a prima dele já tinha conversado comigo e com a Winnie na época, né? E até então, ela falou, meus primos, né? Só que ele nunca tinha ido lá, então... Aí eu fui no aniversário. A prima dele falou, tem o meu primo aqui. Não, mas... Tava de olho em você. Não, totalmente... Ele nunca tinha me visto. Tá. Nunca tinha te visto. E eu também nunca tinha visto ele. Aí eu fui no aniversário, e aí quando eu cheguei, a Winnie falou... quem tá ali, o apelido dele é Kiko, né, na família. É o apelido dele, inclusive. Aí falou lá, o Kiko tá aí, tal. Aí falou, beleza. Até então ele ficou lá, do outro lado, e a gente ficou conversando. Só que aí no final do aniversário, a gente ficou sentado todo mundo conversando.
Aí, ele, todo sério, todo fechado, depois disso ele não parava mais de ir lá, entendeu? Atrás de você. Não. Olha lá. Não. Tá, agora deixa o Ricardo. Vai, Ricardo, continua a sua versão aí. Eu tinha achado ela interessante. Só que por ser nova, eu tinha pouca idade, eu já maior de idade, falei, meu, se a mãe denunciar. Você ficou inseguro com isso? Fiquei inseguro. Não, tipo assim, por medo, né? De preconceito, essas coisas. Falei, se a mãe me denunciar, eu vou preso por pedofilia. Aí falei, vou dar um. Calma aí que eu vou explicar por quê. Vou explicar porque eu não vou nem deixar a Larissa falar, eu vou falar. Ó, antes de eu falar, eu quero mandar um abraço aqui pra Karine. Karine, um beijo pra você. Um abraço no Gabuléu, no Wendel. Cláudia tá assistindo aqui. Cláudia, um abraço, Deus abençoe. Um abraço no Marcelo, na Júlia e na pequena Malu. Por que o Ricardo falou isso? Porque a Larissa tinha apenas 13 anos. 14. Adolescente do GD, ela tinha 14 anos só. Mas era uma outra época, era fora da igreja, né? Por isso que os bebês 14. nasciam só depois dos 30. Mas assim, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: mesmo com insegurança, o que te fez investir nela? Mas demorou para nós ficar, né? Nós demos um beijo, depois de muito tempo nós voltamos de novo porque tinha uns urubu rondando, né? Mas peraí, cara, o programa tá muito bom hoje. Tá muito bom o programa. O Du colocou aqui, aí tem história, hein, Ricardo? Muito bom. Muito bom, o programa tá excelente hoje. Lembrando vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui pro Ricardo ou pra Larissa, pode mandar aqui no chat. Eu queria que a Larissa falasse um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você respondesse o seguinte: se tinha pessoas interessadas em você, tinham pessoas interessadas no Ricardo também na época ou não? Então, é que o Ricardo ele sempre muito tranquilo, assim, quase parando, né? E aí, o que aconteceu? Tinha. E aí, o que aconteceu? Ele não saía, né? Ele não decidiu o que ele queria. Ao mesmo tempo que ele falava que não dava pra namorar, porque eu era muito nova. Eu sei o que ele fez. Sabe o que ele fez? Isso aí eu já vi várias vezes. É aquele cara que ele gosta de ter opções, tá ligado? É aquele cara que ele, tipo assim, eu tenho uma opção aqui, mas eu não vou abrir mão daquela ali ou daquela ali. E vai ficando as opções só pra ver o que vai dar. Entendeu? É assim que acontece. Mas, é assim que acontece. Aí até conversei com a minha mãe e tal. E aí minha mãe falou, não, mas ele tem que decidir o que ele quer, né, tal. E até então ele... Sua mãe não ligou com o fato de que ele era mais velho? Não, por conta que ele sempre foi muito responsável, minha mãe conheceu ele e tudo. Então minha mãe, até depois quando a gente começou a namorar, minha mãe sempre teve muito mais tranquilidade da gente estar junto nos lugares. Pelo fato de que ele tinha maior de idade. E ele sempre foi muito tranquilo, até demais, entendeu? Então minha mãe nunca se colocou contra. Nunca colocou. Mas ele ficava, não, por causa da idade, nesse lance de idade e tal. Eu falei, então tá bom. Só que aí eu fui, então vida que segue. Só que aí ele... Porque assim, na época você tava com 14, então você tava na escola ainda. Então assim, como você tem esse jeito de falar com todo mundo, conversa com todo mundo, abraça todo mundo, é óbvio que alguém tava de olho. Certo, Ricardo? Certíssimo. Olha, cara, e sabe o que é engraçado? Eu e a Larissa, eu sou um contemporâneo, porque eu estudei no 15 praticamente na mesma época que ela. A gente é meio que contemporâneo, mas eu não lembro dela no 15, entendeu? A gente estudou quase na mesma época, mas enfim. A Karine está colocando aqui. Eu ajudei, quero declarar aqui. A Karine colocou aqui, 0 ciúmes, kkk. O Du colocou aqui, fala aí, Ricardo, foi fácil, hein? Tá muito bom o programa hoje. Eu queria fazer o comentário. Inclusive, não ia só o Ricardo, tá? Quem? Ia toda a panelinha, só o Leandro que não, porque o Leandro já era casado e a Josi também. Mas ia o Du, ia o Rodrigo, eles ficavam lá fervendo. A Karine sofria na mão deles, viu?
falou que tinha uns urubu aí e tal, cercando a Larissa e tal. Em qual momento você parou e pensou, cara, é com ela que eu quero ficar? Qual foi o momento que você teve Você quer que eu fale? Você teve o estalo? Foi quando eu vi que tinha gente rondando ela. Aí eu falei, não, opa, eu gosto dela, então... Eu não posso perder a oportunidade. Aí foi a hora que eu dei o passo, né? E como que foi esse momento aí, Larissa? Você tá contando vantagem, né? Errado ele não tá, né? Fala um pouquinho desse momento aí. Laisa, linda da tia. Ô, Lais, um beijo pra você. Obrigado pela audiência, Lais. Um beijo. Então, o que acontece? O estalo dele veio porque quando ele começou, ele ia sempre no mesmo horário. Era 4 horas da tarde, ele estava no meu portão. Ele trabalhava na época na telefônica? Na telefônica, é. E aí... Olha como eu já sei das coisas. Fala lá. E ele ia todos os dias no mesmo horário. Só que aí começou que no mesmo horário, uma pessoa começou também a aparecer lá. E aí ele começou a ficar nervoso. Ele então, não queria nada. Pera. No mesmo horário que ele ia, tava indo outro cara lá? Pra ficar conversando também. Eram meus amigos, eu tinha muitos amigos. E aí... Você para de ficar contando vantagem com essas coisas, cara. Você acabou de falar que eu sempre tive muitos amigos. Vai, fala. E aí, até então ele ficou nessa. Só que aí um dia ele deu uma crise lá de ciúmes. E aí a Winnie também deu uma Porque nele. em algum momento isso ia acontecer, correto? Sim. Aí ele... Dessa relação aí, em algum momento isso ia acontecer. Ele não dá ver. A Winnie. O que ela falou? Eu não tô ouvindo. A Winnie colocou aqui, ele confundiu a Andréia com a Larissa. Isso. No aniversário da Larissa. Primeira vez que ele foi na minha casa. Ele confundiu você com a sua mãe. Sim. Ele pegou, chegou e minha mãe... Ô, Du, pode colocar palmas aí pro Ricardo. Pode colocar palmas aí pra ele, por esse feito maravilhoso. Ele chegou... Palmas pro Ricardo. E ele chegou... Mas isso acontecia de vez em quando porque a minha casa tinha uma escada e era em cima, assim, era a janela da sala. Então as pessoas iam chamar e aí minha mãe atendeu, eu ia atender e aí confundiam por causa da voz. E aí nesse dia, acho que minha mãe tava subindo a escada, né? Ou abriu a janela. Ela apareceu na janela. Aí ele chegou e falou: e aí, Larissa, cadê o som? Cadê a loção? Aí minha mãe virou pra ele e falou: a Larissa tá tomando banho. Aí ele já ficou com aquela cara de... Ó, o Du colocou aqui, não é à toa que o Ricardo tá careca. Comentário pertinente. A Júlia colocou aqui, melhor casal, Ju, um beijo pra você. A babá da noite, tá fazendo... Babá da noite tá com a Ana Clara. Ju, um beijo pra você, pra toda a família aí. Então, nós estamos no momento em que o Ricardo assumiu que queria ficar com você. Na verdade, ele não assumiu, né? A Karine, a Winnie sempre falavam, conversava com ele. A Winnie colocou aqui mesmo que deu uma prensa nele. Isso. E aí, ele pegou, aí teve um dia que ele chegou, e aí, porque tava outra pessoa lá, ele quis me cumprimentar com um selinho. Aí eu peguei e virei o rosto. Só território, mas... pra marcar território. Não deu certo. E aí eu virei o rosto. Nossa, aí... A Winnie tava... Winnie, pode colocar coisas aí desse dia aí da decisão. Pode colocar comentários aí nos bastidores. Pode colocar aí na live. Aí ele ficou bravão, aí eu fui conversar com ele. Falei, ué, mas o que aconteceu? Aí ele falou, porque você... Não é isso que você quer? Falei, isso o quê? Não. Ele não foi objetivo. Orgulhoso até o último. O meu orgulho me tirou do jardim. Ele não queria falar. Aí depois disso ele desceu, a gente conversou ali, e depois ele desceu pra casa dele, foi tomar banho. E aí ele voltou e a gente conversou. Mas nem naquela hora ele queria admitir, não. Ó, a Larissa, a Larissa não, a Karine colocou aqui, o brigadeiro apareceu lá, kkk. A Karine... Amiga, sem entregar. A Karine é muito besta. Sem expor as pessoas. Sem expor as pessoas. Tá, então depois desse dia começou a namorar mesmo, sair de mão dada, pá, essas coisas. Ele foi pedir minha mão pra minha mãe. Você ficou nervoso, Ricardo, nesse dia aí? Toda a vida eu sou nervoso. Não, no dia que você foi pedir a mão da Larissa em namoro, você ficou nervoso? Sim, foi a primeira que eu pedi em namoro. Uma moça de família, não é mesmo? As outras não eram escondidas, ela foi a primeira. Verdade? Então, isso aqui
Se tivesse uma chamada no programa, esse seria a chamada. Eu namorei muitas escondidas. A Larissa foi a primeira que eu pedi. Escondido não, mas ela foi mais séria, que durou mais tempo. Que durou. Ah, entendi. Perfeito. Perfeito. Muito bom isso. E Larissa, ele foi o primeiro namorado que você teve? Só que não, né? Não, que conheceu a família a esse ponto, sim, porque eu tive um namorado antes, mas só conheceu a minha mãe. Eu tinha que perguntar isso. Ele só conheceu a minha mãe, né? E depois, aí ele foi que a gente namorou sério, assim, de conhecer a família inteira, de apresentar pros meus avós, entendeu? Tem uma pergunta pra você. Você começou a namorar com ele quando você tinha 14. Então, você pegou boa parte da adolescência / fase adulta já estando num relacionamento sério com uma pessoa. Deixa eu colocar certas palavras para você entender a pergunta. O que isso te ajudou na sua formação como pessoa? Ele vai querer falar, quem que foi? Não, porque assim, falando porque assim, o Ricardo já era um cara, já era um adulto já formado, com responsabilidade, já tinha um trabalho e tal. Você não, você estava na fase da escola ainda, toda menina, não sei o quê. No que isso te ajudou? Acho que é assim, ele sempre soube entender muitas coisas, assim. Ao mesmo tempo, eu ficava muito brava, às vezes, dele não me acompanhar. Porque, que nem eu falei, ele sempre foi muito tranquilo. E eu, adolescente, queria viver algumas coisas. E aí eu chamava ele, vamos em tal lugar. Não, eu não gosto. Não sei o quê. E aí a gente também sempre conversou muito. Desculpa. E eu sempre falava pra ele, tudo bem, você não quer ir? Ok, eu tô pedindo pra você ir, tô insistindo pra você ir. Mas eu não vou deixar de ir em alguns lugares, óbvio que a gente fazia, né, uma seleção. Por quê? Amanhã ou depois você se cansa de mim, vai embora, ou acontece qualquer coisa e eu deixei de viver tudo. O Du colocou um comentário aqui maravilhoso. Ele não foi romântico, kkk. Não é. Olha lá, a Gabi. Gabi, bebê da mamãe. Um beijo pra você, Gabi. A Gabi colocou aqui, adoro essa história, kkk. Hahaha, ela colocou aqui, na verdade. A Uni colocou aqui, ele chorou no dia da decisão. Isso ele não falou, tá vendo? Isso ele não falou. Nem eu lembrava disso direito. Mas chorou. Aí, a Winnie colocou aqui, mas chorou, gente. O Winnie Pinheiro não me expõe. A Winnie tá aqui pra causar na live. Fala, Larissa. Mas... Eu até esqueci o que eu tava falando. Você tava falando de como foi... Então... E aí a gente sempre conversou muito sobre isso. Ele não... Acho que ele nunca foi de, tipo, daquela pessoa que fala assim, não, você não vai, ou se afasta das suas amizades. De proibir. Isso. A gente sempre conversou. Eu queria muito mais que ele fosse comigo, mas ele não... Ele era bem resistente. Deus trabalhou, viu? Que ele sempre foi muito orgulhoso. Isso, em partes, acho que é bom, porque isso transmitia um pouco da confiança e da segurança que ele tinha em você. Isso é uma coisa que muito namoro não tem hoje em dia. E ainda bem, porque eu acho que eu não serviria pra ter esse relacionamento, que nem a gente nunca foi de tá o tempo todo mandando mensagem, o tempo todo tem que falar onde que tá, com quem tá, o que tá fazendo. Até porque vocês começaram a namorar numa época bem diferente do que é hoje, né? Então, e ele sempre foi muito tranquilo na dele. Então acho que por conta disso também, mas minha mãe também sempre foi muito. Minha mãe tinha muito medo de ir para balada, dessas coisas. Ela já tinha muito esse receio. Então ela deixava eu sair, que nem eu falei. O Ricardo era a confiança que ela tinha, né? Ela sabia que se o Ricardo fosse era porque era um lugar que não era perigoso. Como se fosse um protetor. Sim, não só meu, mas tipo assim, de toda. A mãe da Karine confiava só no Ricardo. A mãe da Winnie. O Ricardo vai? Então, tinha isso. Olha o Ricardo, cara, tá com moral aí, cara. O Ricardo e o Rodrigo até então também ia, né? Então eles tinham essa... Porque eles nunca beberam, nada disso. Eles nunca foram muito de zoeira. Então acho que isso também transmitia confiança. Isso é um ponto importante, né? Não, de zoeira nesse sentido, né? Porque vocês já acabaram de ver. Não de zoeira de beber mesmo, e aí você vai comer e faz coisa errada, não. Não, isso, graças a Deus, nesse ponto, perfeito. Agora vamos pular um pouco para essa parte, que eu acho que essa parte é importante, e eu falei disso com a Larissa no programa que ela veio. Por quê? Eu conheci a Larissa mais ou menos em 2013.
O que acontecia? Nos cultos, na igreja onde eu congregava, ela começou a ir com a Winnie, tá assistindo a live, e todo culto ela chorava. Todo culto. Aí fica a pergunta. Não era por mim. Em qual momento do relacionamento vocês estavam nessa época? Então, na verdade a gente tava... Acho que a gente ainda nem tava noivo. A gente namorava. E acho que foi quando eu comecei a ir na Vinho Novo, eu não lembro se eu já tinha entrado na faculdade. Será? Eu acho que sim, porque você se formou em 2016. Então, enfim, a gente... eu fui, na verdade, para conhecer. A Winnie sempre falava, insistia pra gente ir. E eu fui para conhecer. Acabei gostando e tudo mais. E eu fui... Continuei indo, só que ele era muito resistente. Ele falava, não, eu não vou. Eu tenho já a minha religião até então. E pronto, eu falei, ok. A partir do momento que você for praticante na sua religião também, aí você pode... Eu vou aceitar. Entendi. Agora, o que eu não acho legal é eu tô indo e você ficar em casa fazendo nada. Entendeu? Eu respeito a sua escolha, a opção é sua, enfim... Né? Nunca que eu vou obrigar alguém a estar indo comigo. Como a gente sempre foi muito tranquila em relação a isso, não vai ser agora que eu vou pegar no seu pé. Sim. Obviamente que eu queria que você me acompanhasse. Eu sempre falei isso pra ele, né? A gente sempre conversou sobre tudo e eu falava muito sobre isso. E que nem eu falei pra você, no começo era difícil, porque que nem oração da família. Hoje eu tenho a família, uma família aqui, mas não deixa de ter uma vontade de ter a minha mãe, de ter a minha irmã. E ali naquele momento era assim, o Dô e a Winnie me emprestaram a família deles, entendeu? Então eu queria que ele estivesse ali comigo. Mesmo pra quê? Quando Deus fala com você e você quer construir uma família com aquela pessoa, e aí ele não ia, de jeito nenhum. E aí fica a pergunta... Por que você tinha essa resistência toda de... O que passava aqui dentro na época? Eu tinha preconceito, né? De crente, né? Minha família toda católica, assim... Da parte da minha mãe, onde eu morava ali, é todo mundo católico. Aí eu falei, só eu vou ver. Tipo assim, eu não conhecia a igreja evangélica, né? Eu falei, não vou virar crente, eu sou católico. Eu ia na igreja católica. Mas na católica você ia... Não, teve um tempo que eu ia mesmo, eu seguia. Mas depois eu comecei a parar, né? Aí foi quando eu conheci a Larissa. Aí ela começou a ir pra igreja. Eu iria, levava ela um pouquinho, levava ela, ficava no carro ou voltava embora. Me deixava na igreja e ia comer churrasco. Depois eu buscava ela de volta, ia pra casa da minha mãe, ia pra algum lugar. Aí depois eu fui entrando nos cultos, aí foi. Eu acho interessante falar isso justamente pelo que o Ricardo acabou de falar agora. Como que foi esse processo seu de, vamos entrar para ver o que... Vamos entrar lá dentro para ver o que... Para conhecer. Você fala assim, ela às vezes ela chamava, eu não ia, né? Aí, tá bom, hoje eu vou entrar. Eu também não falava nada pra ela, eu ia. Quando eu ia, eu entrava, não adianta eu chamar, Ricardo, vamos fazer isso, não adianta, eu faço nada sobre pressão, nada forçado. E ele falava pra mim, quanto mais você falar, aí que eu não vou mesmo. Eu não vou mesmo. Aí, tipo assim, ela parou, esqueceu, quando menos ela viu, eu já estava na igreja. Foi. E como que foi o seu processo de conversão? Porque essa história é boa. Essa história é boa. Quando... Não lembro se foi na Vinho Novo que eu fui uma vez. Não, foi na Herman. Na Herman. Comecinho da casa do pai, inclusive. Na Herman. Eu deixava ela lá e ficava no carro, lá na porta, né? Estacionava na frente com a porta, eu via tudo o movimento. Pessoal rodando lá fora, pessoal descendo na ladeira, subindo a ladeira. Tempo bom da igreja, tempo bom. Falei, esses caras são tudo louco, meu. Aí, eu ia e tem uma vez, aí a bispa, usada por Deus, falou que via meu carro indo, subindo, descia, subindo, descia, subia, e Deus tá me dando um livramento de morte. Aí depois... E como que você andava com esse carro? Meu, andava 1 milhão. O carro parece que é turbo. Isso mudou hoje por causa da Ana Clara, viu, pessoal? Eu andava 1 milhão. Aí a bispa falou, Deus está te dando um livramento de morte. A partir desse dia, acabou, Ricardo. Comecei a frequentar. Aí teve um... Amigo da onça. Amigo da onça.
a Camila, palhaça. Grande Camila, um beijo, Camila. Ela também marcou muito a minha conversão. Ela que, tipo assim, sobre o trabalho de Deus, ela foi uma ferramenta para me trazer para a igreja. Foi isso, foi uma ferramenta, foi perfeito. Que me abraçou, a Willie Douglas também, que me incentivou também. Mas ela foi a... E o bispo também, que sempre... Mas ela foi uma... Tipo assim, o canal. Estopim. Porque logo ela tirou ele ela que tirou ele no Amigo da Onça. E a Camila acabou comigo. Acabou Camila, ela pensou numa pessoa que gostava de zoar todo mundo, era a Camila. A Camila tinha essa marca. E até hoje, quando eles se juntam... É verdade. No casamento do Peixoto, nossa, pelo amor de Deus. Obrigado, Eduardo. Palmas. E quando mudou da Herman para casa do pai, teve o primeiro encontro. Não, para Dom Pedro. Para Dom Pedro. Teve o primeiro encontro próximo. Que inclusive eu estava já nesse encontro. Aí, nós passamos junto. O bispo perguntou para mim se eu ia batizar. Eu falei, isso lá estava... Conta essa história, você sabe aí, Na hora que ele até então, que nem ele falou, eu não podia falar nada. Porque ele tomou essa decisão sozinho e não falou nada para você. Porque qualquer coisa que falasse, ele já achava que eu estava pressionando. Então, Deus tinha falado que era para tirar minha mão, eu falei, amém. Amém. Não vou falar mais nada. E aí, eu estava, nesse momento, era o final de culto, e seu pai sempre falava, e aí, Rick. E aí, a Winnie vai agora falar também de uma história aí do Rick, né, amiga? Que ela já pediu para mim contar, inclusive. Mãe do esposo, né? E aí, aí seu pai chegou nele e falou, e aí, Rick, você vai pro encontro? Eu vou. E vai batizar? E aí, nesse momento, o silêncio reinou. E aí ele falou, eu vou. Na hora eu falei, nossa, ele vai. Uau! Porque assim, você já tinha se batizado, né? Sim, uns meses antes, pouquíssimo. A Larissa, ela é remanescente. Acho que isso eu não falei nem no programa que ela veio. A Larissa é remanescente do primeiro batismo dessa igreja. Do primeiro. Em dezembro de 2014. Eu sei porque eu estava lá. Pode continuar. E aí, na hora que ele falou, eu queria, né? Falei, nossa, eu queria comentar. Mas aí, na hora, eu falei assim, não vou falar nada. Porque é capaz de eu atrapalhar o processo. Falei, amém. Aí, peguei, só mandei depois uma mensagem pra Winnie. Falei, amiga, você não sabe. Ela, o quê? O Ricardo falou que vai batizar, mas não fala nada. Né? Porque senão... Aí, amém, amiga, não acredito. Tal. Ficamos felizes e tal. E aí foi. Aí, depois disso, só que ele falou, a partir do momento que eu for... Eu vou ser crente de verdade. E aí ele mergulhou mesmo. Ele tomou uma posição. Queria que o Rick falasse da sensação, da sensação na hora que... Essa sensação é maravilhosa. Quando você entra na água e o teu corpo entra na água e depois volta. Não tem... Essa sensação, ela é indescritível. Não tem como falar, né? Mas só que é um sentimento que, é alegria total. Você realmente nasceu de novo. Nasceu de novo. O Ricardo ficou lá e realmente, o que eu fazia antes do batismo, glória a Deus, não repeti. Eu batizei e falei para Laís, você quer que eu vou ser crente? Você é crente de verdade, não tem minha boca. A partir daí, eu mergulho de cabeça. Aí entra uma outra parte, porque assim... Vocês casaram em 4 meses, ou até menos. Foi menos. Como que foi a decisão? Foi em que mês? Março. Como foi essa decisão? Rápido. Como que aconteceu tudo isso? Rápido? É que, na verdade, assim, quando a gente realmente mergulhou tudo, a gente falou, não, a gente vai realmente fazer o que tem que ser feito e... somos apaixonados por esse Jesus e a gente queria fazer de tudo para ele. E a gente tinha muita vontade de trabalhar na obra, em fazer tudo dentro da obra. E a gente sabia que aquele passo precisava ser tomado. E aí, mas havia uma resistência também. Por conta de eu estar fazendo a faculdade, não tinha condições financeiramente, aos nossos olhos era impossível. O Ricardo estava estudando na época já? Já. Você estava fazendo engenharia, né? Sim. Então, os dois estavam estudando. Sim. Humanamente falando, é praticamente impossível.
eu morava em São Paulo, ficava a semana inteira na República e vinha para cá os finais de semana. Então, a gente falou, não, agora não tem como. Só que começou a vir o desejo no nosso coração, assim, e a necessidade. Porque, querendo ou não, por mais que você tenha consciência de que você está fazendo o correto, que você está fazendo certo, a Bíblia vai dizer, né? Fugir da aparência do mal. É verdade. E óbvio que tem pessoas que vão olhar, né? O tempo todo a gente sempre escuta isso, que há pessoas te observando. E tinha pessoas que ainda duvidavam. Ah, mas será mesmo? Nossa, mas estão lá na frente, estão fazendo as coisas. Então, assim, não que você faça pelos outros. A gente, né? O Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando no nosso coração. E foi, né? Trabalhando nisso. E o seu pai com a sua mãe sempre souberam ter esse tato e foi falando com a gente, foi conversando. Até que teve, acho que um dia no seu aniversário, foi. Lá em casa. E a gente estava conversando com os seus pais e aí o bispo falou, marca o casamento, vocês vão ver que Deus vai cuidar de tudo. Eu falei no programa semana passada que meu pai tinha unção do casamento, eu falei isso aqui. Foi a partir dessa conversa que eu falei. Chamei a Larissa e disse, vamos lá no cartório no sábado, chamar seu avô e sua avó como testemunho e vamos marcar o casamento. Marcamos o casamento, acho que foi... Em um mês. Em um mês casamos. Na verdade, assim, a Winnie e o Douglas casou no dia 5. Não, no dia 6, amém. Desculpa, amiga. Eles casaram no dia 6. Acho que aí foi eu não sei se foi num dia antes ou um dia depois que a gente já tinha ido atrás. Tinha ido atrás. E aí a gente casou dia 11 de julho. Foi em um mês mesmo. Um mês. Em um mês, Deus cuidou de tudo. De tudo, de tudo. Foi um momento onde o Ricardo estava fazendo bico, não trabalhava registrado, eu não estava trabalhando. Então, assim, humanamente, aos nossos olhos, não tinha condições. E aí, Deus foi tocando em pessoas, a minha mãe, a minha madre, todo mundo. Então, assim, foi trabalhando. Mas até então, a gente falou, a gente vai casar, mas vai continuar nessa vida. Eu vou ficar lá em São Paulo e... Eu falei da minha mãe também já. Não ia alugar casa nada. Não, vamos casar só para sair do pecado e vamos continuar até nós terminar a faculdade. Mas os nossos planos são de Deus, então... E faltava 6 meses para mim terminar a faculdade, né? Ah, tá. Você estava já na fase do TCC, final. na verdade, né? E aí, ele pegou e falou, não, mas vamos. E eu falei... O convidado está engasgando. Enquanto a Larissa bebe uma água, continue compartilhando, colocando os comentários aqui. Que eu acabei passando aqui, mas o Leandro colocou que o Ricardo ia na igreja católica atrás das meninas. É que o comentário já passou. A Karine colocou aqui, mirrou nós tudo depois que batizou. Inclusive a Karine também, depois que a Larissa casou, também assumiu o namoro com o Gabuléu. Eu vou trazer depois ela com o Gabriel aqui também. Nossa, aí você vai... Vou trazer os dois aqui para contar a história deles também, que eles têm uma história bem legal também. Pode continuar, Larissa. E aí, depois disso, a gente falou, não, vamos entrar em propósito. E o Ricardo entrou mesmo. E ele, desde que ele batizou, ele ia pro monte e fazia propósito e tal. Peguei o tempo do Kleber e o Joãozinho. E o Grael, vixe, não sei do monte. Grandes amigos, Bispo Kleber, João, Grael, um abração para eles. E a gente já ia muito no monte, com a liderança e tudo mais. E aí a gente foi fazendo propósito. E aí eu lembro que nessa época, tava tendo propósito de Nazireu, né? E a gente colocou tudo. E o seu pai sempre falava, não... É verdade, a gente fez Nazireu. Foi a primeira vez que a gente fez Nazireu, coloca tudo e Deus vai cuidar. E a gente foi, Deus cuidou de tudo mesmo. Desde roupa, cabelo, maquiagem. A minha mãe e a minha madrasta, elas se desdobraram para que tudo fosse marcado e tal. E até então, como a gente não falou, não, a gente não vai morar junto, tal. Eu falei, mas a gente não vamos pra lua de mel. Ganhamos a lua de mel da minha mãe. Até o dinheiro da lua de mel, Deus cuidou. De tudo. Então, assim, foi acho que um dos primeiros grandes testemunhos que a gente tem. Legal.
né? E é o que eu falo até hoje, quando eu vejo um casal de namorados, alguma coisa, eu sempre falo, se você colocar Deus na frente, vai acontecer. Mas a gente tem que marcar uma data. E era o que seu pai falava. Marca uma data. Entendeu? Porque Deus, ele não vai agir se você não estiver ali. É verdade. Ele está ali, ele está pronto para te abençoar. E aí, a partir do momento que a gente marcou realmente a data, as coisas começaram a acontecer. E a gente foi viajar, foi para Lua de Mel, com o intuito que a gente ia voltar e não iria morar junto. Uhum. Fomos, e quando a gente voltou, no dia que a gente voltou, eu lembro que a gente estava parado ali perto da Tóquio, e aí eu olhei para o Ricardo, o Ricardo para mim, e aí até então a gente recebeu uma proposta do meu pai com a Raquel para a gente ir morar na casa deles, que lá atrás tinha uma edícula. Uhum. Mas Deus já tinha falado para a gente que não era isso, né? Todas as promessas a gente ia ter o nosso canto. Então, eu peguei e falei, mas vou orar, não vamos falar nem que sim, nem que não, vamos orar. E aí, nesse dia, eu sentei e conversei com ele. Falei, olha, eu tô sentindo isso, isso e isso. Ele falou, ó, eu tô sentindo isso, isso e isso. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos ver uma casa. Se for de Deus, vai acontecer. Até porque o não vocês já tinham, né? Sim. Então... E aí eu falei pra ele, ó, mas eu não queria dividir quintal com ninguém, eu queria só a gente mesmo. E foi. E no primeiro dia que a gente foi ver a casa, na hora que a gente chegou na imobiliária, o moço falou pra gente assim, ó, tem uma casa aqui, mas eu nem mostro muito pra ninguém, porque divide o estacionamento com a imobiliária, mas é tudo independente. E aí foi, no centro da cidade, do jeito que a gente queria, tudo. Era um quarto-cozinha, mas pra mim parecia um palácio. Eu queria aquilo, eu queria viver isso. E foi. E aí Deus cuidou de tudo também. E aí quando a gente falou, chegou, eu lembro que a gente sentou na casa da minha sogra, foi contar pra eles que a gente tava pensando nisso. Até então a gente não tinha nada, só uma televisão. Minha mãe usava a minha televisão. Aí a gente chegou, né, amor? E na hora que a gente tava conversando na cozinha, meu sogro ouviu e do quarto ele falou, ó, se vocês realmente forem casar, eu dou o jogo de quarto. Aí nisso a Josi já falou, não, eu dou o fogão, minha sogra aí tem isso, tem aquilo. E aí foi todo mundo se prontificando e deu tudo certo. A frase é, se vocês forem realmente casar. Que a data já estava marcada, né? A gente tá quase caminhando pro final, mas eu queria, por favor, Larissa, que você contasse aquela história que você entrou no carro errado. Eu queria, não, por favor. A Larissa tem que contar. Cara, eu acho que no programa que você viu, você não contou isso. E eu queria que você contasse essa história, que essa história é impagável. Não é, a gente tava namorando também. Tava, sei lá em que série aí. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava num consultório em Jundiaí. E de sexta-feira, a gente fazia faxina, né? Então, eu tinha feito faxina, tava cansada, gente. Muito cansada. E aí, o que aconteceu? O Ricardo, ele sempre foi muito tranquilo. E ele tinha que pegar uma porta na casa da minha avó. E cada dia ele tava com um carro. Ele trabalhava no telefone, então cada dia ele tava com um carro. Ele trocava o carro? Sim. Essa história é maravilhosa. Até então, o combinado era que ele ia pegar uma Fiorino pra buscar essa bendita desta porta. Legal. O Ine e Karine pode falar da Fiorino. E até então, ok. E aí, nessa sexta-feira, eu saí. E aí, eu olhei ao meu horizonte, lá na frente. Eu vi o quê? Uma Fiorino. Eu fui... Aí você já pensou que... Tava estacionado no lugar que ele estacionava. No horário que deveria estar. Cara. Simplesmente me esperando. Eu falei o quê? E aí? Ó, o Ricardo pegou a Fiorino. Veio com a Fiorino, enfim, né? Vamos, né? Beleza, eu cheguei e fui o quê? Já cheguei, olhei dentro do carro um monte de sacola. Na hora que eu vi aquele monte de sacola, eu falei, meu Deus! O que é isso? Ele pegou o carro, ele veio, ele foi no mercado e não me ligou pra perguntar nada. Comprou as coisas gostosas no mercado. Comprou um monte de coisa gostosa. Eu logo vi o quê? Uma coca trincando de gelada. Olhando pra mim. Essa história é maravilhosa. Um pão puma. E eu falei, Senhor, é tudo que eu quero. E na hora que eu peguei, eu abri a porta e entrei. Na hora que eu sentei, eu falei, e essas coisas gostosas aí? Mas assim, eu acho que eu estava sentando. Naquele momento... eu só escutei, moça, acho que você entrou no carro errado. Ela entrou no carro errado.
Em questão de segundos, eu nunca levantei tão rápido, eu nunca... Liguei pro Ricardo. Por quê? Como a gente sempre foi muito Você zoeira... ligou pro Ricardo pra xingar ele? Claro! Porque eu achei que o quê? Ele não tinha culpa de nada, pô! Não, mas a gente sempre foi muito zoeira. Então, o que eu achei? Ele viu que eu ia fazer isso... E ele falou, tá bom, deixa ela aí, só deixa. Realmente, se tivesse visto, eu iria deixar. Entendeu? Eu mesmo. Aí eu peguei e falei, ele tá me olhando. Aí eu já liguei nervosa e falei assim... você achou que ele tava ali perto? Sim, parado só observando. Entendi. E rindo de mim nesse momento. Aí eu peguei e falei assim, Ricardo, onde você tá? Aí ele, meu bem, eu peguei um trânsito, mas eu já tô chegando. Falei, tá bom, vem logo porque eu entrei no carro errado. E ele, quê? Tá bom, já tô chegando. Mateus, eu desci desse carro, mas esse homem ria tanto. Ele ria muito, né? Ele apontava pra mim e falava, porque assim, não, mas eu também já entrei no carro errado, porque uma vez na faculdade, eu fui abrir o carro e não era o meu. E eu, não, tá bom. No começo eu tava rindo, mas era de nervoso, né? Só que chegou um momento que já não tinha mais graça, ele já tinha ido tudo ele já tinha rido tudo, então já tava passando pro ódio já, na verdade. Perfeito. Cadê o Ricardo? O Ricardo não chegava nunca. E um filme passando na minha cabeça. E eu falava, Senhor, amanhã eu não venho. Semana que vem eu nem piso mais aqui. Porque os porteiros devem estar todo mundo vendo isso e rindo de mim. E eu falava, não tô acreditando. E aí, nisso o Ricardo não chegou, mas chegou o filho do cara. E aí ele contou pro filho. Ele foi contar pro filho. Tá vendo essa moça aqui? Entrou no nosso carro. E ainda chegou? E ainda chegou dando bronca. E essas coisas gostosas aí. E eu assim, eu me sentindo humilhada. Ai, meu Deus. Falando, Senhor, por quê? Essa história é maravilhosa. Tá subindo um monte de haha aqui na live. Ó, um monte de haha tá subindo aqui na live. Gente, é sério. E aí eu peguei, e aí eu fiquei ali e tal, aí o cara falou, ai moça, tá bom, tchau, tchau. E o cara foi embora. Na hora que o cara saiu, o Ricardo encostou, assim, ó. Tipo, ele saiu da vaga e o Ricardo encostou. Entendi. Só que aí o Ricardo chegou com um Celta. Tipo assim, um carro totalmente diferente. Branco do prata, então. Aí, ó. Aí eu falei, diferente. ainda bem, porque imagina se o cara vê o Ricardo chegando com um Celta. Ele ia falar que eu era louca, realmente. Com certeza. Só que aí o Ricardo chegou e em vez dele ir lá me abraçar, me ajudar na minha humilhação, eu já tinha sido humilhada o suficiente. Ele veio brigar comigo. Porque você é louca, como você entra no carro dos outros e não sei o quê. Eu falei, Ricardo, você não sabe nem o que tá acontecendo. você acha que eu fiz de propósito? Eu não tinha mais o que fazer, eu vou entrar no carro de alguém? E porque se o cara te sequestra, te leva embora e faz... Eu falei, o mínimo o cara deve ter ficado assustado comigo. Com certeza. Porque ele tava quieto ali. Porque a Larissa entrou no... Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas a Larissa entrou no carro e falou assim, e esse monte de coisa gostosa. Pronto, uma gordinha roubando comida. Pelo amor de Deus, velho. Não. gente, Mas essa história da Larissa é impagável. Ó, o Du colocou aqui, história de Larissa, kkk. A Patrícia Domingues colocou um coração aqui. Ai, a Winnie colocou, essa Firmino tem história, no caso a Fiorino. A Winnie colocou, a Karine colocou, hahaha, verdade. Bispa Márcia, paz do Senhor, Bispa Márcia. A paz, lindeza. Um beijo pra toda a galera aí da Romanos 12, pessoalzão aí top. O Paulinho com a Catiana colocou um meu Deus. É história da Larissa, né? Não, mas essas histórias com carro, eu tenho muitas histórias com carro, né? Pelo amor de Jesus. Ó, vamos já caminhar pro final, mas eu queria fazer uma pergunta pro Ricardo. Na verdade, duas. E como eu sei que você é um cara objetivo, você vai responder as duas perfeitamente. Eu queria saber se você imaginava um dia ser líder de um departamento como você é hoje. Para quem não sabe, o Ricardo lidera a intercessão aqui da igreja. E o que mudou na sua vida depois que você virou pai? Sobre a liderança, eu sempre quis a intercessão, sempre. Eu comecei a intercessão, foi, tipo assim, eu não sabia o que era. Você se identificou? Eu sempre com o ministério e fui, né, da Dom Pedro. Aí, tipo, o pessoal não ia, tipo assim, às vezes o pessoal faltava e eu ficava de pé. Mas isso já é, por que eu batizei? Exatamente para isso. Eu já beijava isso aí, já queria... Para poder exercer. Trabalhar na intercessão, já queria na igreja, entendeu?
Aí, agora a liderança veio por consequência. E seu pai também confiava muito, ele dá muita oportunidade. Isso é uma marca. Todo mundo que vai passar aqui da igreja vai falar isso, tá, gente? O bispo, se quiser oportunidade, vem pra casa. O bispo sempre confiava. O Dudu foi bem agora, hein? Aí, em questão a ser pai, eu sempre quis. E pai de menina. Você queria a menina. Queria menina. Tá entendendo porque no Chá Revelação, a minha preocupação qual era, né? Quando minha mãe fez a brincadeira falando que era um menino, na hora eu não tive reação minha, eu só abracei ele. Entendi. Eu ia deitar no chão e enrolar, chorar. Ainda bem que Deus sabe todas as coisas, viu a Ana Clara, né? Mas é uma maravilha. Não tem... É um amor fora do comum. O que você aplica do que você viveu com o seu pai na relação que você tem com a Ana Clara? Tem a ver? Tem. Totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Meu pai era, era muito fechado na dele, entendeu? Aí, agora com minha filha, sou totalmente carinhoso. Meu pai, ele tinha carinho, mas ele demonstrava diferente. Diferente. Entendeu? Pessoas mais antigas, então tinha um certo receio. Um receio. Com ele, porque comigo meu sogro era muito amado. Ela chegou para quebrar a regra. Né? As regras. O Du mesmo tá aí acompanhando, ele vai falar, o Lê também. Tem uma pergunta aqui da Lidiane. Ai, meu Deus. Pretendem ter mais filhos? Mas sim. A pergunta não é minha. Lidiane, um abraço pra você. Deus abençoe. Não? Não, tenho vontade de ter mais filhos. Você pretende ter? Se eu tivesse, assim, condições financeiras legal aí, eu já tinha tido outro pra crescer junto com a Ana Clara. Seria legal um menino. Eu acharia top um menino. Então. Seria top. Fala, Larissa. Mas o Du e o Lê vai falar. Porque meu sogro, ele sempre foi muito firme, né? Linha dura. Então, assim, lá não podia chegar e deitar todo mundo, tipo, namorado deitar junto na cama, não podia. Nada disso, assim. E os meninos sempre respeitaram muito eles, né? Porém, eu chegava, em vez de eu ir deitar com o Ricardo na cama, eu ia deitar no meio do meu sogro e da minha sogra. E eu nunca fiz isso, nunca. Entendi. E é por isso que rolam ciúmes e porque eu sou a querida, entendeu? A preferida. A Juliana fala, porque a Larissa é a preferida, mas, entendeu? E minha sogra, ela sempre teve um amor muito grande com o animal. E aí eu ia lá e cuidava dos bichinhos dela, ela ficava toda feliz. Toda feliz. Inclusive, mandar um grande abraço para dona Edneuza, que é a mãe do Ricardo. Gente finíssima, eu costumo chamar ela de comédia amor. Mas com muito carinho, tá, dona Edneuza? A gente ama a senhora. A Raíssa colocou aqui, já aconteceu isso comigo. Acontece, amiga. Então isso com qualquer um. Isso Estamos é recorrente. sujeitos a isso. Isso é recorrente. O povo tá colocando aqui kkk, um monte de risada aqui. O Du colocou aqui, Larissa sempre loira, sem preconceito. Ele é ridículo. Cara, o Du é uma comédia. Vamos para a parte final do programa, que é o nosso momento aqui, o nosso direto objetivo. 20 perguntas, papum. E hoje eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um ping-pong. Vou começar com o Ricardo, Larissa. E assim vai. Beleza? 20. Isso. Aí vai chegar umas perguntas aqui que eu vou fazer um bem bolado aqui. Ricardo, um filme que você assistiu e gostou. Eu gosto de filme de Velozes e Furiosos, eu gosto. Velozes e Furiosos. Eu gosto também. Larissa, um lugar que deseja visitar. Só visitar? Paris não vale. Não, então Cancún. Cancún, no México. Essa aqui é Ricardo, essa aqui é mais difícil. Não sei se você vai lembrar, mas última aglomeração que esteve antes da pandemia. Comemoração? Não, aglomeração que você teve antes da pandemia. Um culto, talvez? Acho que foi. Um culto aqui. Era um culto mesmo. Larissa, um pastor referência. Eu já falei da outra vez, né? Então você vai falar de novo. Um pastor referência, Bispa Rosana. Certo. Mas se não fosse ela, assim, acho que famosinhos aí,
Eu gosto muito do Dave Leonardo. Dave Leonardo. Ricardo, um sonho que você tenha. Eu sonho que eu possa ser próspero, essas coisas, pra minha oficina, manter a minha família, entendeu? Você deseja ter o seu negócio próprio. Dar o melhor pra minha família. O Du foi muito bem nas palmas agora. Larissa, uma comida. Lasanha. Ricardo, uma comida que você não come de jeito nenhum. Carne de porco. Verdade? Por que ele não gosta? Ele é chato. Ai. Larissa, um louvor do momento. Um louvor que você esteja escutando muito. Tem 2. Pode falar. Que é o Dias de Guerra, que a gente fez com as irmãs também. Legal. E Alívio, que foi que tocou ontem. Que cantou ontem, do Jéssica Guiar. Ótimo. Eu tinha louvor. mandado pra Cassine, um pouco antes do culto. Muito bom esse louvor, inclusive. Ricardo, um livro que você leu e gostou. A Bíblia? Não, eu leio a Bíblia, mas eu não sou muito de ler livro. Não, a resposta é válida. Larissa, uma meta que você queira cumprir, que você quer cumprir ainda esse ano. É alguma especialização, algum curso profissional, na minha área profissional. Ricardo, o que você deseja ser em 10 anos? Essa pergunta é boa. Empresário. Ainda bem que eu sou amigo Senhor, dele. eu recebo a minha lancha, papai querido. Larissa, uma pessoa que você queira conhecer pessoalmente. Conhecer pessoalmente, meu Deus. Nossa, amigo, tá difícil. Pode ser famoso. É que eu já tinha falado, né, do Cláudio Duarte, que eu gosto muito dele. Tenho vontade de fazer alguma coisa de casais. Com ele. Sim. Então Ele acho que eu gosto bastante. Ricardo, um lema seu de vida. Eu posso te ajudar nessa. Pode ser andando e glorificando. Andando e glorificando. Aí, ó. Eu sou tão Esse parceiro. eu vou carregar a vida toda, esse não tem como esquecer. Esse eu não tenho como esquecer. Não tem como. Agora, essa aqui é muito boa. Larissa, você vai falar um defeito do Ricardo, que é uma grande qualidade dele. Meu Deus do céu. O maior defeito do Ricardo, que é uma grande qualidade dele. O maior defeito, que é uma grande qualidade. Senhor, meu Deus, me ajuda. Estreitou, hein? Eu ia falar que ele é chato. Mas ele é chato no sentido do quê? Ele é muito correto. De querer fazer as coisas certas. Muito certo, entendeu? Ele é muito entendi. certo mesmo. Né? Posso aproveitar só a oportunidade de uma deixazinha? Vai, fala. Que ele, que nem tava falando, né? E quando falou que a gente ia vir aqui juntos, acho que nos últimos tempos aí, a gente tinha passado por alguns processos. E, cara, eu acho que só fez eu admirar ele ainda mais, sabe? Legal. Porque ele sempre, que nem ele falou, sempre se identificou muito com a intercessão. Só que ser líder muitas vezes não é fácil. E não é mesmo. tinha momentos que eu pensava que a peteca ia cair, que ele ia desistir, que ele ia parar. Mas ele sempre foi muito obediente. Então acho que... Legal. E eu sempre falei pra ele: não, eu vou parar, vou fazer qualquer coisa. Deus mandou você fazer isso. Vamos orar, vamos ver o que Deus vai falar. E aí, quando Deus falava, ele sempre foi muito obediente. Então, assim, eu sei o preço que esse homem paga para estar ali. Ser da intercessão, ele não faz como algo pesado ou como uma obrigação ruim. Ele ama o que ele faz. Ele ama estar ali. Para ele estar aqui na frente intercedendo, é algo que eu falava assim, até nos meus discipulados eu falo, que eu quero ter um ministério a ponto que eu ame da maneira como ele ama esse ministério. Quantas vezes assim, ele deixou de estar momentos nossos de família para priorizar isso, sabe? Eu acho que isso é importante para todo mundo. E eu sei o quanto ele ama isso, quanto preço ele paga para estar ali, quantas vezes ele fica frustrado por, às vezes, se acontece alguma coisa, ele não pode estar presente. Para ele desmarcar uma reunião, às vezes a gente até briga para ele poder... Amor, vai, por favor. Então, assim, ele é muito correto nisso. Ele é chato nesse sentido. É uma coisa ruim, que às vezes a gente
fica brava com ele, mas que é algo bom, sabe? Ele leva realmente a sério, que nem ele falou, quando fosse para ele ser crente, ele ia ser de verdade. Então isso me faz admirar ele, da maneira como ele ama esse ministério, como ele pode não ser, talvez, perfeito para o que as pessoas esperam dele. Mas eu sei que ele busca fazer o melhor que ele pode fazer para Deus. Independente do que vão falar, do que vão pensar. Às vezes eu fico com medo do que ele vai falar, porque ele não dá rodeio, né? Então, eu acho que quando falou que a gente viria aqui, eu acho que eu precisava falar isso, não só para ele, mas para as pessoas entenderem que eu sei que esse homem paga o preço que ele paga. Que às vezes para os outros parece que ele pode não estar, para os outros parece que não é nada, mas eu sei o quanto ele ama estar aqui e servir. Agora, Ricardo, você vai falar um defeito da Larissa, que é uma grande qualidade. É muito, muito boazinha. Muito boazinha com os outros. Muito boazinha. Entendi. Ela sofre muito por isso. Ah, entendi. Entendeu? Coração muito aberto, ela né? Se magoa muito, entendeu? Com amizade, essas coisas. Aí ela acaba se frustrando. Acaba se frustrando. Agora, Larissa vai falar a maior qualidade do Ricardo, que é um defeito. A maior qualidade que é um defeito. Deixa eu pensar. Ai, meu Deus. A maior qualidade do Ricardo, que é um defeito. Tem que pensar bem. Essas perguntas são maravilhosas. Ele pensa muito para falar. E às entendi. vezes... Você já tem que catar. Você tem que falar. Você não pode pensar muito. Entendi. Né? Porque às vezes a gente espera que ele fale algo e aí ele fica pensando. Você pensa muito, aí não consegue. Entendeu? Entendi. É uma qualidade, porque, né, temperança, né? Mas e tal. também é um defeito. Mas também é um defeito. Agora, Ricardo, vai falar a maior qualidade da Larissa, que é um defeito. Às vezes ela fala sem pensar e se arrepende. Ah, entendi. Sinceridade. Vai na emoção. Sinceridade em excesso. Muita emoção, né? Entendi. Não, na verdade, acho que assim, não é que eu nem sou sincera, eu tento muito poupar o outro. Então, eu procuro falar de uma maneira pra não ferir, pra não magoar. E ele já é direto e reto, entendeu? Entendi. Agora o Ricardo só. Uma data que marcou sua vida. Do meu casamento e do nascimento da minha filha. Bom, essa aqui a Larissa já respondeu, mas eu vou ser obrigado a perguntar de novo por uma questão protocolar, tá? Time do coração. Cara, Corinthians. eu inclusive estou muito feliz com o meu time, cara. Ai, meu Deus. Deixa pra lá isso aí. Ricardo, versículo favorito. Versículo que você goste bastante. Você não precisa falar muito. Você se identifica. Fala mesmo. Eu fiquei assim semana passada também. O que fala é o Salmo 116, versículo 12. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele... Às vezes fico me perguntando isso. O que eu dou pro Senhor por tudo Todo benefício, Será que eu tô... Esse versículo é bom. O que eu tô fazendo? Entendeu? Larissa, programa favorito de TV? Nossa, se bem que ultimamente eu não nem assistindo quase TV. Mas, deixa eu pensar. Que da outra vez eu já falei, né? Que a gente gosta muito desses programas de reforma, de Meu Vestido Ideal, essas coisas assim, eu gosto bastante, né? Então acho que é mais desses. Tá. Essa última pergunta eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz as outras duas aqui. Ricardo, uma palavra que define a Larissa. Amor. Isso é investimento. Agora, uma palavra que define o Ricardo. Uma palavra, não é pra pegar, chorar, Não, tá? sim, tô procurando uma palavra. Isso. Obrigado, viu, Du? Valeu, obrigado, mano. Eu ia falar que ele é lindo, maravilhoso e tal, mas uma palavra, acho que honestidade. Eu acho que honestidade com tudo, com os sentimentos dele, ele é honesto em tudo. O Du, cara, colocou Pantera cor-de-rosa, o Kiko gosta. É porque ele gosta de usar rosa. Muito de rosa. Ô Du, por favor, coloque palmas de novo para os convidados de hoje. Chegamos ao final do Victorino Talk Show de hoje. Cara, o programa foi excelente. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou. Lembrando vocês que esse programa aqui vai estar no YouTube depois para vocês assistirem. 2 recados antes de eu fazer os agradecimentos finais aqui.
Semana que vem vai ter o Victorino Talk Show, mas vai ser às 19 horas. O programa semana que vem vai ser às 19 horas e vai ser semana que vem apenas no YouTube. Os convidados do programa semana que vem, rapaz... Nada se compara hoje, porque ele já quis começar o quê? Em grande estilo. Ó, se eu fosse vocês, eu não perderia o Victorino Talk Show de semana que vem, porque tá top os convidados. Tem que concordar que é top mesmo, né? É top mesmo, que eu já falei pra Larissa quem vai ser. Então, semana que vem o programa vai começar às 19 horas e vai ser apenas no YouTube. Então, se inscreve no nosso canal ADCP Oficial. Quero agradecer, Ricardo. Foi bom, você gostou? Gostou? Muito bom. Obrigado, Larissa. É um prazer ter vocês aqui. Toda a história que a gente já tem, não preciso nem ficar falando muito. Agradecer vocês por participarem, contar um pouquinho do testemunho de vocês. Pode falar. A Larissa está louca para falar. Vai lá, Larissa. Não, queria agradecer a confiança, a amizade, né? Né? Muitos anos. Acho que tudo parte daí. Agradecer o Ricardo por ter topado, porque quando o Matheus mandou mensagem, ele falou: até parece, não vou. E foi muito bom, Ricardo foi muito bem. Maravilhoso. Olha que coisa linda. Fiquei tenso o dia todo. Mas assim, eu vou falar uma coisa real. Assim como a Larissa falou do amor que o Ricardo tem pela intercessão, eu tenho o prazer de sair da minha casa para fazer isso aqui para vocês. Eu tenho o prazer de fazer isso aqui para vocês, porque eu me divirto tanto quanto vocês se divertem aí assistindo. Então, muito obrigado mais uma vez. E é isso, acho que agradecer vocês, agradecer mais uma vez a confiança, né, desse ministério, dessa casa que nos acolheu, nos formou, né, e fez o que nós somos hoje. Com certeza é fruto de todas essas pessoas que a gente citou aqui.